Fala Nação! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Então, já sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance do mais querido. Bom, e que história foi essa no Maracanã, né? Me ajudem aí, porque o Flamengo com aquela volúpia, aquela pressão, Arrascaeta bem demais no jogo, de novo, Samuel Lino começando super bem, de novo Henriques bem, então Saúl, enfim, parecia que estava tudo sendo orquestrado para um jogo tranquilo para o Flamengo. Por ser o Grêmio, evidentemente, eu não imaginava que ia ser 8-0 de novo como foi a vitória, mas parecia que ia pintar o placar elástico, né? E tudo estava caminhando para isso. Você vai ver o Volpe fazendo duas defesaças, de repente, num pênalti, o Grêmio empata e o Flamengo... A gente vai discutir esse lance? Vamos falar. Tá. E o Flamengo deixa 2 pontos pelo caminho, num jogo onde ele estava, assim, dominante. Agora, para reflexão e para a gente discutir aqui. Contra o Vitória, funcionou tudo. O Flamengo chutou pro gol, a bola entrava. Esse Flamengo de volume, de pressão, mas que não mata o jogo, é um capítulo repetido nesse campeonato também, né? Mas acho que tem um ponto aí, que é o Flamengo não joga sozinho. E é uma diferença muito grande do jogo contra o Vitória, é que o Vitória se defendeu muito mal e o Grêmio se defendeu muito bem. Esse é ponto. O Grêmio tem muito mérito no resultado, embora o Grêmio tenha acertado um chute no gol o jogo inteiro. E quem acertou foi o seu goleiro, foi o Thiago Vô. Mas, assim, o contexto era, o Flamengo jogava de novo no Maracanã, depois de uma partida histórica e exuberante e perfeita contra o Vitória, para enfrentar um time com muitas dificuldades, que é o Grêmio, treinado pelo Mano Menezes. Qual seria a postura do Grêmio? Defender de qualquer... Fechadinho, meu amigo. E defendeu muito. O Mano escalou o Grêmio com linha de 4, mas defendeu com linha de 5, às vezes com linha de 6. Né? Então, assim, embora o Flamengo tenha tido muito volume, criado chance... O Flamengo encontrou no jogo de hoje mais dificuldade para entrar com essa bola dentro da área do que encontrou em outros jogos. Claro. O gol do Arrascaeta foi uma das raras construções com bola de pé em pé que o Flamengo conseguiu achar o espaço. E foi um golaço. No mais, foram muitas bolas cruzadas, porque embora o Flamengo tenha tido uma boa atuação, tenha tido muito volume e tenha tentado o gol o tempo inteiro, enfrentou um adversário que na sua proposta de se defender, trabalhou muito bem. Né? E aí, depois que o Arrascaeta fez o gol, e o gol foi com 8 minutos do segundo tempo, o Grêmio foi tentar sair. O Mano começou a tirar volante, tirar zagueiro, colocar a gente na frente. O Grêmio nem melhorou tanto ofensivamente, mas pisou a área. E aí causou esse lance aí que a gente vai discutir. E aí o Grêmio buscou o empate num lance quase que isolado de construção da equipe. Mas a proposta defensiva do Grêmio contribuiu para o jogo de hoje. Né? Então o Flamengo não joga sozinho. E o Grêmio se defendeu muito bem e mereceu o empate pela maneira que se defendeu no meu entendimento. Só uma curiosidade aqui, e talvez essa questão da forma como se defendeu esteja esclarecida num item aqui. Contra o Vitória, a posse de bola do Flamengo foi de 72%, hoje 67%. Ali. Sim. Finalizações, 20 contra o Vitória, 21 contra o Grêmio. Até aí, parecido. Aí você vai ver como, finalizações certas. Contra o Vitória, 11. Hoje, 6. É isso. Aí você tem aí você vai ver quase 50%. de onde foram essas finalizações e em que situação de conforto que elas aconteceram. A gente viu duas ali marcou muito mal. E olha que era o Vitória do Carilli e o Grêmio do Mano. Dois técnicos que se defendem bem. O Carilli não, o Mano sim. Mas era um Grêmio já escaldado, né? Sim. O Grêmio sabia que a única chance que ele tinha hoje era jogar assim. Ele não ia para o jogo, como o Vitória até tentou. Eu nem boto muita culpa do Carilli ali, não, porque o jogo saíram 2 gols em 4 minutos. Não dá para dizer no segundo tempo a mesma coisa. Não dá para dizer que o Vitória que saiu para o jogo. Mas o Grêmio se defendeu muito melhor. Agora, acho também que faltou o Flamengo. Os 2 grandes lances que acontecem na sequência, que é a defesa do Volpe e aquela bola que é tirada na linha, eles já acontecem aos 41 do primeiro tempo. Então teve praticamente um primeiro tempo ali que o Flamengo não conseguiu furar o bloqueio do Grêmio. E no segundo tempo só fura o bloqueio do Grêmio porque aquele cara é o Arrascaeta, né? Exato. Quantas vezes na vida ele já fez isso? Já tirou aquela... Na tabela com o Pedro, né? É incrível como ele opta por não encher o pé, né? O Arrascaeta faz muito isso, né? Ele percebe que, pera lá, aqui pra finalizar, daqui, pra eu acertar, pra ter alguma chance da bola entrar, não vai ser com força, vai ser... Ele faz muito isso e foi mais um golaço dele. Agora, estranho foi que depois do gol, não abriu a porteira. Pois é. O Grêmio não se perde. Até achei que podia acontecer isso, mas não. O Mano vai fazendo as alterações lentas, graduais e seguras que ele costuma fazer, né? Um dos lances que é o Pavon, né? No lance do pênalti. Pavon. É um dos jogadores que ele... Que entrou. Curioso é que depois que ele... O Mano jogou com 2 centroavantes, né? Jogou o Carlos Vinícius e o Brett White. Depois que ele toma o gol, ele tira gradualmente os 2 centroavantes para colocar um só, que é o André Henrique. No mais, ele vai colocando o Pavon, coloca o Aravena, coloca o Wagner Leonardo e vai mudando o sistema, mas ele tirou os homens de frente e o time respondeu um pouco melhor com a bola. Você ia falar do lance do pênalti, aí você quer falar? Cara, assim, eu lamento pelo futebol. O Flamengo reclamou. Aliás, não, sério, desculpa. A gente vai ter imagem? Temos a imagem. Daqui a pouquinho. Assim, eu entendo, eu concordo com o Zupac que o Grêmio fez todo o possível para se defender bem e dentro dos seus limites acho que foi bem. Concordo com o Celso Zelt também sobre a postura do Grêmio, que o Flamengo poderia ter sido um pouco mais eficaz. Mas eu acho que o Flamengo não ganhou o jogo, ou no caso, até esquece que é Flamengo, assim,
Cara, isso não existe. Não, o Flamengo não ganhou o jogo, não é por causa disso, não. Não existe. O Flamengo não ganhou o jogo existe porque o Flamengo não fez os gols. O Flamengo criou. Isso aí já podia estar uns 4-0 o jogo. Eu concordo, perfeito, eu concordo com você. Eu acho que colocar o Flamengo hoje perdendo 2 pontos em casa por causa desse lance, eu acho que não dá. Eu quando vejo isso daí, eu tenho a impressão que o futebol acabou. Como que o jogador vai correr com o braço grudado, ainda pra corrida de frente, não tá indo nem de lado? Como o jogador vai correr? Aí o cara pega... Se eu sou técnico, eu repito. Isso. Eu treino o jogador pra chutar a mão na bola. Isso a gente concorda, mas a regra que tá valendo hoje é essa. Eu não sei se marcaria o Sport na Premier League. Desculpa. Não, na Premier League não marcariam, mas... Então é aqui, cara. o problema- Aqui é tudo pênalti. Aqui é a fábrica de pênalti, a fábrica de cartões, de amarelos, esse é o problema. expulsões. Mas se você aí o cara escreve- bate por cima, às vezes passa, aí o cara reclama toma amarelo. Você escreve lá que não pode aumentar o espaço. O problema está em escrever. Uma vez que você escreveu, não pode aumentar o espaço. Ele está aumentando o espaço. Por que na Premier League não dá um pênalti? É pênalti. É a mesma regra. Então, mas... Porque lá o futebol Não, é de aí verdade. tem orientações diferentes. Aqui a orientação é completamente equivocada, inclusive em relação ao uso do VAR. O que o Lucas pode fazer, tem que correr com o braço pra trás, o Brigo vai ter que correr também. Eu acho lamentável também. Agora, infelizmente, a gente vê o tempo todo. Tanto que essa frase que você está trazendo aqui hoje, você traz toda semana. chato. Você fala, acabou o futebol, acabou. Toda semana o Brigo vem aqui e fala, acabou o futebol. Ainda bem que não De acabou, acordo, né? porque, Senão não tinha outra semana. Assim, nesse caso, cara, o cara tá correndo. É um movimento. Eu não consigo nem classificar como um movimento antinatural. Vocês vão falar, ele abriu. Ó, perceba que ele está correndo. Aquela abrida de braço que acontece é uma consequência do toque da bola no braço. Agora, infelizmente, isso... Eu não vou dizer que é o padrão, porque não tem padrão aqui. Aliás, achei que o Felipe Luiz foi bem até na reclamação, que ele... Cara, ele é uma reclamação dizendo... Defina um padrão, pelo menos critério. Falta critério. Uma coisa, uma vez é, uma vez não é. A gente elogia quando pênaltis como este não são marcados. Eu, pelo menos... Mas vários assim foram marcados. Mas vários foram marcados. Talvez a maioria seja marcada. A maioria é marcada. Por isso que a gente fica Vou passar o Inter defendendo O problema, veja bem, o problema é a orientação. O problema é esse. É que sabe o que me incomoda? Aí vem um outro problema, que é a falta de padrão. Sabe o que me incomoda, Porque o cara William? marca esse pênalti, o outro não marca. Eu acho que realmente mais marcam do que não marcam. Aí tem um A movimento... gente adora marcar tudo. A gente Exatamente. a gente marca pênalti Para em toda hora. bola na mão que não é pra ser marcada. A gente marca pênalti em empurrão que o cara tipo encosta, Isso. o outro sai desabando. Então a gente gosta de marcar. É. Eu sempre digo que eu tenho a obsessão impressão por que os pênalti. árbitros de VAR eles ganham comissão por lance marcado. Então, quanto mais ele interferir, ele vai ganhar uma comissão ali. O cachê aumenta, entendeu? Porque não é possível. Esse árbitro... Eles gostam. Ah, não, era o outro. Era do Corinthians e Palmeiras, tinha um número O que altíssimo me de pênaltis incomoda é o seguinte, eu marcados. acho que sorte e azar, como a gente tá falando de um jogo, são parte do jogo. A bola desvia e entra no gol em alguém, seu time é do outro time. De repente o cara chuta a bola quase perfeitamente para fazer o gol. Ela bate na trave, corre na linha e não bate na trave e sai. Quer dizer, houve uma imprecisão, mas também tem sorte e tem azar ali. O que foi criado no futebol brasileiro é uma sorte e azar que não pertence ao jogo, porque isso não é um lance de perigo. Isso é um lance morto, tá? Ou lance semi-morto, não sei acontecer. Um lance que não tem nada de habilidade, de técnica, e que simplesmente um cara corre como tem que correr, porque ninguém, se você tem alguma dúvida, você vai olha uma criança correndo na escola, você olha um adulto correndo, você olha uma prova olímpica, se alguém corre com o braço assim, ninguém corre o braço, se o cara tá correndo com o braço normal, como o atacante está correndo, aí o cara pega, bateu na mão, mudou o jogo. Essa sorte e azar não são do futebol. Nunca foram. E elas poderiam até passar a ser, se fossem boas pro jogo. Elas são péssimas pro jogo. E é uma pena, porque esse tipo de coisa no futebol, que o Pedro gosta, o futebol da moda antiga, Eu gosto muito do futebol atual, tá? não havia Muita. tanta polêmica em relação a isso. No tempo da intenção, um lance desse, a gente falaria, não foi porque ele está Não teve correndo, não intenção. quis pôr a Não mão tem na o que bola. fazer com o braço. E aí falei outro tiraram dia, isso. Porque assim, a coisa da intenção, na verdade, ela foi criaram um eufemismo ali, criaram um sinônimo para tentar... Porque, no fim, quando você fala em movimento natural ou antinatural, para mim, isso determina Falando da intenção ou não intenção, intenção. claro. Porque se você está fazendo um movimento natural, é natural, não é uma coisa intencional. Se você está correndo e de repente faz assim, aí é intencional. Você teve a intenção de que fazer isso. o movimento antinatural é quando você assume um risco além do movimento natural. E aí a intenção é quando você quer dar um tapa na bola. Eu Aí é sei, diferente, né? mas se você assume o risco com um movimento... O antinatural pressupõe intenção. O meu ponto é esse. O termo antinatural, se não é um movimento natural, foi intencional. Porque o que foi? Foi um espírito que puxou teu braço? É antinatural, A mas intenção, puxado às vezes, por não é, forças não é ocultas. movimento colocar com a mão no espiritual. braço. Quando o jogador salta com os dois braços pra cima, ele não tá saltando pra ele interceptar a bola. Tá saltando porque tá assumindo risco, pra ter Então, mais impulsão, sei lá por quê. mas- E esse movimento, se a bola pegar... Então, mas você tá Esse é o antinatural. Se você tá falando para pegar impulsão, qualquer movimento que seja para impulsão de um salto, ele é natural. Porque na hora que você salta, o normal é Você você... pode saltar sem os braços erguidos. Não, Então, aí, só dando um exemplo da diferença entre o movimento natural e a intenção. É o que eu tô falando. Mas Isso não é a aqui intenção intencional. bater com a bola na bola. Como que você marca um pênalti como esse e não marca o pênalti do jogo do Vasco no meio de semana? Vasco Botafogo. Falar isso, Vasco Botafogo.
Ah, o Marlon Freitas. Sim. Quer dizer que São ali... lances diferentes. Perfeito. São diferentes. Só que você concorda comigo que... O do Marlon Freitas, se não tá na frente... Eu, por exemplo, não marcaria o pênalti do Marlon Freitas. Tá na frente do corpo. Se não pega na mão dele, pegaria no corpo. Isso. Mas eu acho que são lances que estão ali Não no ampliou limite. a área corporal, por exemplo. Semana passada, teve o pênalti do André Ramalho, No meu mundo, que foi eu não marcado. marcaria nenhum dos dois, Foi né? marcado em São Mas muito Januário. jogo. Qual E um o lance Ramalho? do André Ramalho. Pênalti. Ok? E teve um lance muito parecido no jogo Santos e Bahia, que não foi marcado o pênalti. Eu peguei meu livro. Os jogos no mesmo eu peguei horário, meu livrinho. em estados diferentes, no mesmo horário. Acontece o tempo inteiro, sim. O livrinho de regras, eu comparei um livrinho de regras antigo que eu tinha com um atualizado. Do antigo, essa questão ocupava 2 linhas no tempo da intenção. Agora, são 13 páginas de recomendações. Vocês têm que fazer um livro curso. pequenininho. Tomos, lembra dos Aí eu tomos? estudar. Tomos. O professor não é? Salvio Espínola Fagundes Filho, nosso colega por muito tempo aqui, que foi meu intenção. professor de arbitragem num curso, ele fala que toda essa história começou com gente que se jogava na frente da bola nessa do se colar colou. Então a FIFA se viu obrigada a fazer alguma coisa em relação àqueles caras que se jogavam e se colar colou. Aí querendo resolver... do movimento. Como é que era o movimento? Se colar colou, meio bailarina do Fantástico, assim, daquelas de abertura. Tá, é fantástico, tá, né? E muita gente estava fazendo isso em jogos pelo mundo, segundo o Salvio, principalmente na América do Sul. E aí a FIFA, querendo resolver um problema, carregou no remédio que virou veneno. Porque eu não acredito nisso. Quer dizer, não é como eu vejo. Eu acho que o futebol passou a ter muitas câmeras, e a rede social passou a ter muito peso. E aí, como esse pênalti é pênalti no society, no Mas condomínio, quando tá antes de jogando com os rede social, amiguinhos... Eles começaram a botar a mão nessa cumbuca antes E de aí, rede se social. A impressão é botar a FCCD. mão na cumbuca, é pênalti. É que também tem a questão que a intenção ela é mais subjetiva, né? Então, quando você tenta... Acho que toda regra que você tenta tirar o subjetivo e colocar elementos um pouco mais concretos, acho que isso facilita a interpretação da regra. Embora essa regra seja muito dúbia, até porque ela vai mudando o tempo inteiro também, né? Jogar a bola na rua não tinha discussão nenhuma sobre isso. Mão na bola, bola na mão, O acabou. Boto foi lá reclamar da arbitragem, vamos ver. Estou preocupado com a arbitragem. Estou muito preocupado. Não é o penalti, que até parece que é penalti, matematicamente é impossível uma equipa que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 13 escanteios contra 0. E o árbitro consegue marcar mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. E isto é um padrão que já se tem verificado em algumas partidas. E isto é impossível que os nossos jogadores, cada vez que tocam nos jogadores do adversário, é falta, e os adversários tocam, e de que maneira, em nós, e os árbitros não veem faltas. E é isso que me preocupa, e é isso que eu peço alguma atenção, que o campeonato seja decidido mesmo dentro do campo. Está bem? Voltando, é o seguinte, a gente está falando aqui, óbvio que tem o direito de reclamar, mas esse pênalti aí ele é marcado. Mas ele não tá reclamando. Mas eu vou chegar lá. Acho que tudo bem, tem o direito de reclamar, mas é um pênalti que é marcado e tal, etc. Aí vem a reclamação também com relação às Ele só reclamou da falta. faltinhas. Ele não reclamou do As pênalti. faltinhas. picado. Né? O Felipe Luiz que reclamou do pênalti. Então tem uma reclamação de Boto e de Felipe Luiz. Geralmente os dois estão sempre na mesma página, né? Se dão muito bem. As faltinhas. Porque isso já foi uma reclamação no intervalo do jogo. Você pegar, teve jogadores do Flamengo dando entrevista na saída no intervalo. O Lino. Já reclamando, tá picotando o jogo, tá picotando o jogo. Eu só acho o seguinte, reclamação é válida. Só não dá para isso aí virar uma névoa para esconder que assim, o Flamengo não venceu o Grêmio porque não teve a competência para resolver o jogo do jeito que poderia, porque criou volume, teve mais posse, os números são indiscutíveis, o Flamengo teve todas as condições para resolver a parada. Não, resolveu e não pode agora ficar o Boto falando de faltinha, de picotar o jogo. Principalmente na narrativa que ele quer emplacar, de que eles já perceberam que em outros jogos as faltinhas só se marcam pro Flamengo. Aí já é um discurso como é que pode um time que tem mais posse ter mais faltas? É discurso persecutório. Mas aí, assim, cara, a gente vai lembrar do Botafogo de 2023, o que o Textor falava em Isso, 2023 e o que o Textor falava em 2024, porque é impressionante o salto na qualidade da arbitragem brasileira de 2023, onde todo mundo era corrupto, provas, não sei o que e tal, pra 2024. O auxiliar do Abel que também falou que o campeonato estava direcionado e o Palmeiras virou. Depois deixou de estar direcionado. Cada um com a sua verdade, viu? Cara, assim, essas coisas, ou essas ilações de não ter mais posse, você tem obrigatoriamente que ter mais falta cometida, menos faltas cometidas. Assim, não existem essas regras. O normal, claro, evidentemente, se o outro time tem mais E posse. taticamente isso não é necessariamente verdade. Então, porque aí- Você pode ter bola tocando de lado, perde a bola, faz a faltinha na frente pra A travar. questão é se foi falta ou não. Isso não é uma realidade. O problema é que a gente sempre usa os argumentos que nos servem em determinados momentos e aí depois vai deixar de usar na hora que não serve mais e aí fica esse diz que me diz e ninguém chega e fala, pô, vamos, acho que a gente tinha que conversar, tinha que sentar. A gente já deu 8 mil sugestões aqui, não vou ficar repetindo porque não leva a lugar nenhum, porque ninguém nunca vai fazer nada mesmo. Eu só gasto português. Mas assim, essas ilações de relação de número, de marcou mais, de marcou menos e tal, aí eu não, acho que tanto que você viu que eu só comentei lances específicos porque eu estava fazendo o jogo, não tenho como avaliar se marcou mais ou menos falta. Sim. Mas às vezes essa coisa que é
estatística de você tem mais isso, você tem mais aquilo, quer dizer que você é mais prejudicado ou é mais beneficiado. O GE que faz um trabalho maravilhoso, em geral, de comparações, de estatísticas e tal. Para mim, o GE presta um desserviço ao futebol brasileiro quando ele, em geral, consolida aquela lista de mais pênaltis a favor de um time ou contra um time no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque isso só serve a torcedores ensandecidos ou a jornalistas /torcedores, influenciadores, torcedores, que pegam aquilo ali como... Tá vendo? O Flamengo tem mais pênalti no Campeonato Brasileiro. Olha aí, é beneficiado. O que quer dizer? Ou o Flamengo tem mais gol anulado, ou o Palmeiras tem mais isso, o Corinthians tem mais... Cara, pode ser que todos aqueles pênaltis marcados, todos aqueles gols anulados, são corretos. Então, na hora que você consolida o número, você só dá... na mão de uma girafa, a arma para ela sair atirando. A mão da girafa não é muito... Não é? Tô pensando na mão da girafa. A girafa não tem mão. Não, né? Não é muito habilidosa. Então a girafa não pode fazer pênalti. Então, assim, não vamos entregar subsídio pra gente alucinada ficar na rede social dizendo que... Até porque, vamos por se o Flamengo for... Eu nem sei quem tem mais pênalti ou menos pênalti, e não me interessa. Mas se o Flamengo tiver mais pênaltis no campeonato... É absolutamente normal que seja assim. Assim como o time ruim não vai ter pênalti. Na área do adversário, né? O campeonato todo dentro da área do adversário. Ele é roubado. Isso, e mais gol anulado, se você que sabe, a estatística ela pode servir para você fazer uma série de afirmações que não tem nada a ver com a realidade, embora o número que você traz para fazer a ilação e para criar a sua tese, aqueles números sejam reais. E como hoje em dia você tem as estatísticas muito rápido, né? Isso permite que o Boto, por exemplo, use estatísticas que talvez se o Flamengo tivesse vencido, ele nem fosse usar. A grande realidade é essa. O Grêmio foi defensivamente muito mais competente do que o Flamengo foi do ponto de vista ofensivo. O resto é cascata. Vamos ouvir o Felipe Luiz e o Volpe, hein? O herói do jogo. Jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol. Um volume muito grande de jogo. Verdade que jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. É o jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando, né? O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. Eu acho que por todo o cenário, né? Por algumas defesas importantes, pelo gol, eu acho que dá para considerar como um dos jogos, talvez, eu não sei se importantes, mas emblemáticos, né? Que tem um significado especial. Então, como eu mencionei, todo esse cenário de poder jogar aqui no Maracanã, com o estádio cheio, no maior palco do futebol, para mim, pelo menos, poder fazer um gol e ter uma atuação de destaque, me enche de felicidade. O cara do jogo, Vitor Bina. Não, jogou muito. E uma cobrança de pênalti arriscada, né? Porque se ele perde o pênalti com aquele passinho, sem tomar distância... Ele bate bem, né? Ele escondeu a cobrança do Rossi. O Rossi é o goleiro que acerta o canto, que espera, às vezes, bater. Ele escondeu do Rossi. Mas foi corajoso. Ele, na prática, foi autor de 3 gols, né? Ele fez 2 gols. Defesas absurdas, Pra mim, a mais impressionante é a da cabeçada, que depois, quando ele rebate a bola, tem 2 jogadores do Flamengo, ele consegue rebater a bola exatamente no meio dos 2 jogadores, onde eles não poderiam pegar o rebote. Cara. Ele é um goleiro mais do que bom, acima da média, e naquela passagem pelo São Paulo, foi muito marcado pelos gols que tomou e pelo peso que os jogos tinham. Para mim, até o Rafael, que está se consolidando, ele era o melhor goleiro que o São Paulo teve desde o Rogério. Eu acho que teve Denis, teve Sidão. Até porque a concorrência não foi a melhor, né? Ó. Que loucura. Categoria de jogador de linha. Mas é o que o Vidano falou, se você perde batendo desse jeito, meu amigo... você tem que estar muito confiante, né? E certo de que batendo dessa maneira você vai conseguir colocar a bola lá. Ter treinado bastante. Ele já passou muito por isso na vida. Ele é ídolo de 2 clubes no México. Também às custas dos pênaltis que cobrava. E também pelas atuações. Foi muito bem o voo. Porque no começo, até a torcida do Grêmio já estava começando a pegar no pênalti. Sim, o comecinho foi complicado. E tal, mas vai se estabelecer. Nesse brasileiro, ele alternou grandes jogos, com alguns nem tanto, alguns até seguidos. O primeiro jogo do campeonato, o Grêmio e Atlético Mineiro... Nossa senhora, ele pegou pra caramba. Ele pegou de bola. Foi mesmo. E o Grêmio ganhou o jogo. Eu acho que no jogo seguinte ele falha. Eu não lembro contra quem, mas ele alternava atuações. Agora não, vive um momento muito seguro. Pênalti também diz muito do atual momento do Grêmio, né? Tá faltando gente ali para... Tá faltando gente não só para bater pênalti, tá faltando gente para muita coisa. Acho que a saída dos centroavantes ali também acabou colaborando. Sobrou para ele. Pode ser. Talvez o Bright White batesse o pênalti. É que o Grêmio é um time que com bola tem muita dificuldade para jogar. Muita dificuldade para jogar. Impressionante, lento. Porque é muito duro, né? Porque é um esporte que precisa da bola, né? Geralmente sim. Foi o que eu falei. O único chute certo do Grêmio no jogo foi o pênalti que o Volpe bateu. As demais, acho que o Grêmio acabou com 6 ou 7 finalizações. 6, né? O Boto falou agora há pouco. 5 foram para fora, uma foi dentro da casinha. Tipo, o Rossi não praticou defesa no jogo. Porque a bola que
entrou, que foi o A pênalti. briga do Grêmio para não cair é isso. Até o final é isso aí. Não sei se vai ser até o final. Hoje ela é para não cair. E o nível de futebol que o Grêmio pratica indica que essa é uma briga real. Quanto tempo ela vai durar, não sei. O time pode reagir, né? Porque musculatura agora. Significa um ano inteiro perdido, né? Porque não ganhou o Gaúcho. Competição internacional, uma decepção. Sul-Americana foi mal. Se faz um brasileiro ruim, é um ano pro gremista achar que não teve, né? É um ano bastante complicado. Aí contrata o Balbuena, aí no segundo, terceiro jogo, o Balbuena quebra o tornozelo. O DM do Grêmio tá cheinho, viu? O DM do Grêmio tá cheinho também. Mas quando eu falo de briga contra o rebaixamento, é assim, vai suar até o fim, é isso? Não tem perspectiva de uma melhora? Com a chegada do Arthur, um cara que pensa mais o jogo no meio de campo, com identificação,